Fala galerinha do terceiro ano, e aí, 100%? Bom, pessoal, hoje a gente vai estar fazendo uma revisão sobre os conceitos de estatística, que é a primeira parte do estudo desse nosso segundo bimestre. E a partir da próxima aula a gente vai estar começando a estudar mais precisamente matemática financeira. Vamos ver os conceitos de juros, juros simples, juros compostos, tabela de amortização, tabela price, tabela saque e assim por diante. Beleza? Bom, então mais uma vez, aula de hoje, revisão estatística, prestem bastante atenção. Bom, pessoal, a estatística nada mais é do que a ciência que coleta, organiza e analisa dados de uma determinada amostra, certo? E dentro da estatística, a gente tem as noções iniciais que são os tipos de variáveis, o que é uma amostra e uma população, que são os conceitos que nós vimos na nossa primeira aula do segundo bimestre. Bom, existem dois tipos de variáveis estatísticas comuns. São as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. As variáveis quantitativas indicam um valor numérico. Quando eu falo em variável quantitativa, eu posso dividir essa variável em dois aspectos também: variável quantitativa discreta e variável quantitativa contínua. Beleza? Já na variável qualitativa, eu posso classificar também um tipo de variável que classifica atributos, e ela é classificada de duas formas também: qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Então a gente tem dois grandes tipos de variáveis, quantitativa e qualitativa, e cada um desses dois grandes tipos se dividem em outros dois. A quantitativa, que representa o valor numérico, se divide em quantitativa discreta e contínua, e a qualitativa em qualitativa nominal e ordinal. Claro que cada uma desses tipos de variáveis vai influenciar em qual objeto eu estou pesquisando, beleza? Na nossa primeira aula nós discutimos isso. Se você não tem bem claro isso na sua mente, recomendo que assista essa aula, beleza? Bom, sabendo os tipos de variáveis, como elas se classificam, a gente tem os conceitos de amostra e população. Quando eu vou fazer uma pesquisa estatística, em geral, eu vou analisar uma grande quantidade de indivíduos ou uma grande quantidade de objetos. Para facilitar o processo de pesquisa, eu pego uma parte nessa grande quantidade de objetos e esta parte eu estudo ela como se fosse o todo. A grande parte, ou seja, todos os objetos, é o que eu chamo de população. A população é o meu objeto de pesquisa, é onde eu vou estar pesquisando, seja um produto em um mercado, seja a quantidade de pessoas recém-nascidas no município de Cristalina. A minha população é o todo. Já a minha amostra é a parte da população ao qual eu vou inferir a minha pesquisa. Porém, estejam atentos que a amostra tem que conter as características de toda a população. Não adianta eu querer saber, por exemplo, a quantidade de pessoas que moram quantidade de pessoas que moram por domicílio em Cristalina, e eu escolher apenas as casas, como amostra, apenas as casas que moram duas pessoas. Isso significa que os dados da minha pesquisa vão estar incorretos, certo? Por isso eu tenho que ter entre aspas, uma aleatoriedade controlada, beleza? Então, estatística é ciência que analisa, organiza e, em geral, estuda dados para obter uma determinada conclusão sobre eles. Tipos de variáveis estatísticas mais comuns: quantitativa e qualitativa. Lembrando que as duas se dividem em outros dois aspectos. Então tem a quantitativa, que representa o valor numérico, contínua e discreta, e a qualitativa, ordinal e nominal. Lembrando que a qualitativa representa um atributo do indivíduo pesquisado, do objeto pesquisado. Temos a população, que é todo o conjunto ao qual eu pesquiso, e a amostra, que é a parte, certo? Onde eu vou estar inferindo a minha pesquisa. Beleza? Bom, após vermos conceitos iniciais, nós estudamos análise de gráficos e tabelas. O primeiro gráfico foi esse mesmo gráfico que aparece na tela para vocês, que é o gráfico que mostra os casos confirmados de coronavírus em Goiás. Esse gráfico é um gráfico de barras, né? Também conhecido como gráfico de colunas, é um gráfico de barras. Ele é barras horizontais nesse caso, né? E ele é muito utilizado, talvez seja o gráfico mais comum no dia a dia das pessoas, porque ele permite dar uma visualização clara dos dados, certo? Podendo ser comparado com períodos anteriores. Nesse caso, a gente tem aí a quantidade de dados e a gente pode comparar os casos de coronavírus conforme as datas. Nós temos também o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é um gráfico que aparece muito, mas muito mesmo, em questões jornalísticas. Por quê? Porque ele mostra movimentação em um curto período de tempo. Bolsa de valores,
a análise estatística em eleições e também na análise estatística do coronavírus. Se o período de tempo é curto, através do gráfico de linhas, certo? Nós conseguimos ver como foi o desenvolvimento de determinada situação estudada, analisada estatisticamente. Então, esses foram os dois primeiros tipos de gráficos que nós vimos. Vimos outros dois tipos de gráficos, o gráfico de setores, que o gráfico de setores ele é amplamente difuso, porque o gráfico de setores ele é representado por circunferência, né, em formato circular, e cada uma das partes dos gráficos de setores indica a porcentagem exata da circunferência e do dado analisado. O gráfico de setores ele também é amplamente utilizado, certo? E, em geral, ele é utilizado na indústria. Na indústria é muito comum se ver em apresentações gráficas de setores, porque ele nos permite uma análise exata do dado projetado ali, que está sendo análise, que está sendo apresentado. E, por fim, a gente tem a pirâmide etária. A pirâmide etária é um gráfico que mostra comparativo entre as idades. Sempre no pé da pirâmide a gente tem as menores idades, para o alto a maior idade. Lado esquerdo sempre masculino, lado direito sempre feminino. E dessa forma a gente consegue comparar, seja por país, seja por índice de mortalidade, etc., e vários aspectos em relação à idade. Lembrando que esses conceitos estão mais aprofundados nas nossas aulas, beleza? Bom, após ver os conceitos iniciais, tipos de variáveis e o que mostra que é a população, as representações gráficas de dados estatísticos, né, que dá gráfico de barras, pirâmide etária, gráfico de setores, gráfico de linhas, nós temos o que nós chamamos de medidas de tendência central. O que são as medidas de tendência central? São valores, eu tenho um conjunto de dados numéricos ali que eu obtive, eu quero saber quanto esses dados se aproximam do meio. E nesse caso eu tenho três medidas de tendência central: a média, a moda e a mediana. A média nada mais é do que a média aritmética simples que nós estamos acostumados. A soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores que eu tenho. Beleza? Então, se eu tenho 3 valores, eu somo esses 3 valores e divido por 3. Se eu tenho 4, somo esses 4 valores e divido por 4. Essa é a minha média aritmética. Já a moda é o valor que mais se aparece num conjunto de dados. Beleza? Então, se eu perguntar para você qual que é a moda de determinada quantidade de determinado dado, você vai olhar qual é o valor que mais se repete. E a mediana é o valor do centro de conjunto de dados, ou seja, é o valor que está, entre aspas, divide a parte inferior da parte superior. Essa é a mediana. Medidas de tendência central, pessoal. Tendência central, quanto se aproxima do meio do meu conjunto de dados. Beleza? Média, moda e mediana. Estudando medidas de tendência central, nós podemos estudar o que a gente chama de medidas de dispersão: desvio médio, variância e desvio padrão. Nas medidas de tendência central, nós queremos saber quando os dados quais dados estão próximos ao meio do meu agrupamento ali, do meu rol. Já nas medidas de dispersão, eu quero saber quanto cada dado se afasta da média. Então, por exemplo, eu tenho uma determinada quantidade de idades e eu quero saber quanto cada idade se afasta da média dos meus dados. Eu uso as medidas de dispersão: desvio médio, variância e desvio padrão. O desvio médio nada mais é do que a média aritmética dos desvios. E o que é a média aritmética dos desvios? O desvio a gente tem que entender que a gente tem a média aritmética subtraída de cada um dos dados, de cada dado. Então eu tenho um desvio. Por exemplo, se eu tenho uma média x e eu tenho um dado y, o meu desvio é x menos y. Então eu tenho a média aritmética de todos os desvios, é o meu desvio médio. Na nossa aula 9, se não me engano, nós temos trabalho sobre medidas de dispersão. E aí lá vocês vão encontrar exemplos que vão estar mais concretos, mais palpáveis nesse contexto. A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média. Nada mais é do que pegar o desvio médio, cada elemento ali que eu vou somar no desvio médio, cada desvio, elevar ao quadrado e calcular a média aritmética do resultado. Essa é a variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Lembrando que na nossa aula 9, pessoal, trato passo a passo como é feito cada um desses cálculos. Por isso é importante que vocês assistam todas as aulas. Aproveitando que eu já estou falando das aulas passadas, lembrem-se
Sempre que vocês precisarem, estou à disposição. WhatsApp, Telegram e através do Google Sala de Aula, Google Classroom. Lembrem-se que vocês, independente do horário, podem estar mandando mensagem, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês. Beleza? Bom, visto as funções iniciais, o que é uma variável, como elas se dividem, visto o que é uma amostra, uma população, visto as medidas de tendência central, média, moda e mediana, visto as medidas de dispersão que indicam quantos dados se aproximam ou se dispersam da média, nós temos a distribuição de frequência. Bom, pessoal, a distribuição de frequência nada mais é do que um método onde eu agrupo os meus dados para ter uma melhor visualização do objeto pesquisado. Por exemplo não, inicialmente eu tenho uma quantidade de dados brutos, certo? São aleatórios. A primeira coisa que eu devo fazer para construir a minha distribuição de frequência é determinar o rol. E o que é o rol? Informação importante. Rol são os dados agrupados em ordem crescente, beleza? Depois que eu determinei o rol, eu consigo calcular a distribuição de frequência. E a gente tem a frequência absoluta. E o que é a frequência absoluta? A frequência absoluta, pessoal, nada mais é do que quanto vale cada um dos valores. Em um exemplo prático, vamos supor que eu fiz uma pesquisa de opinião e obtive uma pesquisa nos moradores do município de Cristalina e obtive a idade desses moradores. E eu percebi que 3 pessoas têm 21 anos. 2 pessoas têm 22, 2 têm 23. Então, a frequência absoluta é quantas pessoas inferem aquele dado. Já a frequência acumulada, eu vou acumulando, certo? Eu vou mostrando qual foi o meu progresso no decorrer das etapas. Por exemplo, no primeiro caso, eu tenho 3 pessoas com 21 anos. Então, quando eu passo para o segundo caso, eu inferi em 5 pessoas. Eu fiz uma pesquisa com 5 pessoas. Quando eu passo para o terceiro caso, eu fiz uma pesquisa com 7 pessoas. Então, a minha frequência acumulada indica quantos indivíduos eu trabalhei. Já nas frequências relativa e na frequência relativa acumulada, eu tenho a porcentagem. Na frequência relativa, eu tenho a porcentagem do dado. Se eu tenho 3 pessoas têm 21 anos, qual é a porcentagem em relação ao todo? 10,71% das pessoas têm 21 anos. Das pessoas pesquisadas têm 21 anos. Já na frequência relativa acumulada, eu vou somando, assim como na frequência acumulada, eu vou somando esses dados. Então, quando eu examinei 5 pessoas, certo? Que tenham 21 e 22 anos, 17,85% das pessoas pesquisadas têm entre 21 e 22 anos. Beleza? E a gente tem também a frequência relativa com intervalo de classe. Isso significa, pessoal, que em vez de agrupar todos os dados individualmente, eu consigo agrupar por etapas. De 21 a 28, como eu fiz aqui, de 28 a 35, de 35 a 42 anos de idade. Assim eu consigo ter uma análise mais compacta dos dados pesquisados. Mais uma vez, lembrando que todos esses conceitos são abordados individualmente em cada uma das aulas propostas. Então é importante que vocês assistam e mais que isso, é importante que vocês pesquisem em outros meios, em outras fontes, esses conceitos. Beleza? Bom, pessoal, só para fazer um apanhado geral aqui de como funciona a estatística através desses conceitos básicos, é possível, entre aspas, né, fazer uma pesquisa relativamente boa. Vamos supor, depois de determinado um tema, vamos supor que eu quero saber o índice de aproveitamento dos alunos ao estudar online, no período de quarentena. Esse é o tema da minha pesquisa. Aproveitamento dos alunos do Colégio Estadual Guilhermon no estudo via Google Classroom. Vou a cada um de vocês, faço um questionário eletrônico aqui em referente para obter os dados. Então, vou ter, por exemplo, primeiro dado ali, idade. É uma variável qualitativa, ordinal ou nominal? Ordinal, né? Porque eu posso estabelecer uma ordem do menor para o maior, certo? Ou seja, a idade é um atributo, beleza? E assim por diante. Eu posso colocar lá, você acha o Google Classroom bom, ruim ou péssimo? Você vai colocar lá variável qualitativa, que é uma qualidade, é um atributo do Google Classroom, e você vai me dizer ordinal, porque eu posso estabelecer uma ordem, bom, ruim, péssimo e assim por diante. Após feito a coleta dos dados, eu vou organizar esses dados. E para organizar esses dados, eu uso o quê? A distribuição de frequência, certo?
Feita a distribuição de frequência, eu posso utilizar as medidas de tendência central para saber, no geral, como os alunos se comportam através desses dados. Então, eu posso usar média, moda e mediana. Tá, mas eu quero um dado mais objetivo. Eu posso usar as medidas de dispersão para saber se os meus dados não estão muito fora da realidade dos meus alunos. Certo? E, por fim, na análise de gráficos, eu posso apresentar esses dados através de gráficos. Beleza? Então, pessoal, esses conceitos que nós vimos aqui são os conceitos essenciais para se estar fazendo uma pesquisa científica de qualidade. Beleza? Bom, no mais é isso. Lembrando que na próxima aula nós vamos estar estudando matemática financeira, juros simples compostos, como eu já havia falado antes. Lembre-se que eu estou à disposição em todos os canais de comunicação. Se vocês tiverem mais interesse sobre estatística, podem me mandar mensagem, que eu vou estar disponibilizando algum material para vocês para estar auxiliando, como funciona uma pesquisa científica, como se apresenta uma pesquisa científica, quais eventos é possível se apresentar uma pesquisa científica, certo? E aí, é isso, galera. Bom, até a próxima. Valeu, fui. Não esqueça que a minha tendência de exercício, hein? Até!